Olá, boa tarde. Hoje é 21 de março de 2024. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus lhe livre do homem segnado da bala perdida do acidente. Hoje, para a glória de Deus, estou completando 21 anos de idade. Estou completando 34 anos de idade. Hoje é 21 de março de 2024. Eu nasci no dia 21 de março de 1990. Para a glória de Deus, estou completando 34 anos hoje. Então, vou fazer esse vídeo aqui para você, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 180, 169. Então, continuação do Evangelho. Está escrito em Atos 23, versículo 16. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Então, alguns judeus fizeram juramento que não iam comer nem beber até que matasse Paulo. Então eles fizeram isso e disse que ele pediu conselho para ouvir novamente o que Paulo tinha a dizer, e nesse período que ele estivesse falando o que Paulo tinha a dizer, quando Paulo estivesse lá, eles iam pegar e iam tentar contra a vida de Paulo para matar Paulo. O sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo, quando ouviu, foi até lá e anunciou Paulo. Paulo disse assim para o conselho, e Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: levar este jovem ao tributo, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Então Paulo pediu para ele levar ele até o tributo, e o homem levou o centurião. Por que o centurião levou o sobrinho de Paulo até o tributo? Porque o tributo e os centuriões não queriam fazer nada injusto contra Paulo. E o tributo, tomando pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? Então o tributo perguntou: jovem, o que é que você tem para nos contar? E disse ele: os judeus se concertaram, rogo-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tem de inquirir dele mais alguma coisa ao certo, mas tu não o creas, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando cilada, os quais se obrigaram sob pena de maldição. Então eles fizeram uma pena de maldição. Tem gente que está fazendo isso em cima da terra. Pena de maldição. A pessoa botou na cabeça de atrapalhar a vida dos outros, botou na cabeça de fazer mal, botou na cabeça de fazer mal, de atrapalhar, de aborrecer, de arruinar e até de matar. A mesma conjuração do diabo, a mesma conjuração maligna. Tem gente que está com essa conjuração, tem gente que está com esse juramento. Só com o infeliz, e a infeliz come e bebe. Aqui nos judeus lá eles não comiam nem bebiam até que sucedesse o mal a quem eles faziam a conjuração. Então, uma coisa eu digo para você, tem gente que tem esses mesmos propósitos, de matar, de arruinar, e você sabe que tem pessoas que, infelizmente, elas praticam coisas que, infelizmente, ela colhe segundo aquilo que elas fizeram, né? Quando elas fazem mal umas aos outros, Jesus disse que quem lança mão da espada, a espada morrerá. Infelizmente, tem gente que mata e outras pessoas matam por o fato daquela pessoa ter matado ou feito qualquer outra coisa errada. Aqui, Paulo não tinha matado ninguém. Paulo não tinha roubado ninguém, Paulo não tinha feito nada. Então eles fizeram sob uma pena de maldição. Tem gente que está fazendo isso. Pena de maldição, de atrapalhar, de injuriar, de matar as pessoas, e as pessoas que não merecem, que não estão fazendo nada de errado, simplesmente crendo em Deus e em Jesus Cristo, simplesmente vivendo a vida. E o pior é que a conjuração, o juramento, a maldição de pena, seja atrapalhar, de aborrecer ou de matar, é do diabo. Então, servindo ao diabo. Tem gente que está servindo ao diabo e, sem dúvida nenhuma, vai para o tormento eterno, tanto o corpo como a alma do indivíduo ou da indivídua. A não comer nem beber até que o tenha morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessas. Então o jovem disse assim para eles, para o tributo. O tributo, não querendo que Paulo fosse destruído, morto, porque o tributo sabia que Paulo não estava errado, o tributo era justo, correto, legítimo e certo. O tributo, ele não queria compactuar com o mal que os judeus estavam querendo fazer com Paulo. Então o tributo despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Então eles disseram: jovem, não diga para ninguém que você me contou isto. E chamando 2 dos centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados.
Aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo, e 200 lanceiros para ir a Cesareia. Então veja que os centurião fizeram algo muito importante para Paulo. Não só para Paulo, mas para Paulo, para Deus e para Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Veja que Paulo, o Senhor Jesus, quando ele estava lá dentro, na fortaleza, o Senhor Jesus disse que convinha que ele anunciou a Jerusalém, tinha que anunciar em Roma. Então veja que os soldados, eles estavam, o centurião, claro que Paulo, o sobrinho de Paulo, o tributo, a corte, o tributo, a corte, os centuriões estavam tudo sendo usado por Deus e tudo fazendo o que era certo e o que era correto. Só que alguns judeus, alguns principais sacerdotes estavam errados, estavam cometendo 2 tipos de crime. O crime eterno e o crime físico. Tem pessoas que estão cometendo isso do mesmo jeito, o crime eterno e o físico, contra as pessoas. Alguns fazem oculto, outros fazem para todo mundo saber. Mas é com eles e Deus. Então eu estou falando aqui só a leitura da palavra. Você que segue a palavra de Deus, seja inteligente e busque o máximo a não cometer crime aqui na terra e crime contra a sua própria salvação, a sua própria vida eterna. É isso que eles estão fazendo. Tudo que eles fazem de mal, entenda bem, tudo que a pessoa má, a pessoa perversa, a pessoa que está servindo ao diabo, ao demônio, tudo que elas estão fazendo contra o próximo delas, de ruim, se estão aborrecendo, injuriando, atrapalhando, mandando fazer mal, fazendo mal, elas estão fazendo contra elas mesmas, essas pessoas. Porque a Bíblia diz que aquele que engana, engana-se a si mesmo. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Então, tudo que eles fazem de mal contra o próximo dele, injúria, aborrecimento, maldade, atrapalhar a vida dos outros, eles estão fazendo contra a própria vida eterna deles. Eles estão perdendo a vida eterna. Eles estão em uma condição de perda da segunda vida, segunda eterna. Tem a primeira e tem a segunda vida, a vida eterna. Então eles vão tomando posse e estão fazendo por onde perder a segunda, estão fazendo por onde a morrer a segunda morte. Vão morrer 2 vezes. Vão morrer a primeira morte, que é essa física, que todo mundo vai morrer, e vão morrer a segunda morte, que é ser lançado no lago que arde com fogo e com enxofre, com razão, porque não estão tendo misericórdia. Então quem não tem misericórdia dos outros, Deus não tem misericórdia deles também. E achando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 60 de cavalos e 200 lanceiros para ir a Cesareia. E aparelhai-o cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o leve salvo ao governador Félix. Então veja bem, eles pegaram 200 soldados, 70 cavalos e 200 lanceiros para ir a Cesareia. E aparelharam cavalgadura, para que, pondo nela a Paulo, o leve salvo ao governador Félix. Então veja que os centuriões, o tributo, a corte, não queria compactuar com o mal que alguns israelitas estavam fazendo naquele momento. Então eles disseram: leve ele a salvo para o governador Félix. Então ele sabia que eles poderiam, tanto o centurião como o tributo dele, poderia sofrer se tivesse cometido algo com Paulo. Sofrer de alguma maneira. Alguns superiores aí iriam perguntar: Paulo era um romano, Paulo era isso, Paulo foi isso, foi aquilo, por que fizeram mal a ele? Ia perguntar. Eles iam atrás de perguntar. Não, foi porque ele estava falando essas palavras. Se era só por palavras, por ensinamentos, eles seriam punidos. Então a soldadesca, os soldados, os centuriões, o tributo, a corte, mandaram levar a salvo. E levaram Paulo a salvo. Entendeu? Ou coisa boa é quando você não compactua com o mal, com o que é errado contra a vida do seu próximo. Veja que esses centuriões ficaram tudo livres de serem castigados, punidos ou de sofrerem a morte. Ou de sofrer a morte eterna, de perder a salvação. Boa tarde, Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe você e sua família e siga sempre Jesus Cristo. Por mais que alguém esteja servindo ao diabo contra você, sirva sempre Jesus Cristo e espere o agir de Deus e de Jesus Cristo.